Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje aqui é a nossa primeira aula da nossa jornada do convênio lucrativo. De hoje até quarta-feira eu estarei aqui com vocês, sempre nesse horário das 9 horas, explicando para vocês a respeito do convênio plano de saúde, quais as vantagens para você, psicólogo, realizar o atendimento através dos convênios. Já faz um tempinho que vocês vêm me pedindo para abrir novamente as inscrições para a segunda turma do curso de convênios e essa é a oportunidade, tá? A intenção das lives é de hoje, eu não vou ficar aqui enrolando vocês, de hoje até quarta-feira. Na quarta-feira, se você tem interesse em aprender como se credenciar com os convênios, na quarta-feira eu estarei dando para vocês essa oportunidade, tá bom? Eu vou só esperar aqui mais 2 minutinhos, enquanto eu aviso aqui nos grupos, que é o tempo que todo mundo chega para que eu possa dar início na nossa primeira aula. E se você tiver alguma dúvida, você já pode mandar a sua dúvida, que eu sei que vocês têm muita dúvida com relação a credenciamento de convênios. Vocês sempre me perguntam, será que vale a pena? Adriana, eu ouvi falar que quando se realiza o atendimento por convênio, não vale a pena. Fulana me falou, sempre tem alguém que conhece alguém que atende por convênio, mas que não atende de forma lucrativa. Então, o que eu tenho aqui para passar para vocês é como você pode atender o convênio de maneira lucrativa, de maneira que você fique 100% com os rendimentos, com os valores a respeito dos repasses, tá? Eu vou explicar para vocês o que é um repasse, vou explicar para vocês, vou mostrar uma guia de atendimento. Eu vou tirar aqui o óculos que tá dando reflexo, na hora que eu começar a falar eu coloco, tá? Vou trazer aqui para vocês uma guia de convênio, para você conhecer o que é a guia de convênio, porque em alguns momentos eu começo a falar e aí eu acabo falando de uma forma muito técnica, que para quem ainda não atende convênio, provavelmente se você está assistindo a live, é porque você quer tirar suas dúvidas, ou então porque você tem certeza que não vale a pena e você tem já convicção, mas de alguma forma você está aqui por curiosidade ou você tem a sua opinião formada, mas gostaria, né, de entender por que é lucrativo. Então, já eu vou me apresentar para vocês, para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem vai assistir depois essa aula, sendo que, lembrando que eu não vou deixar a aula gravada, porque eu quero da sua parte o seu comprometimento. Eu venho já falando para vocês nos grupos, né, que a grande parte de vocês estão vindo dos grupos do WhatsApp, e eu venho falando para vocês que é importante que você tenha esse comprometimento de participar das aulas, de tirar a sua dúvida, porque no ao vivo pode ser que eu fale alguma coisa que você talvez tenha ouvido a vida inteira a respeito de convênio de uma outra forma. Então, esse aqui é o momento para você tirar essa dúvida, para você entender, para você compreender. Pode ter certeza que tudo que eu estiver falando aqui para vocês é baseado em minha prática, tá? Não é algo que eu aprendi, ou que me disseram, ou que me ensinaram, não. Tudo que eu falar aqui para vocês é baseado na minha prática clínica como psicóloga, como administradora de empresas e também como gestora. Trabalhei muitos anos dentro das clínicas e hospitais, sempre na área do faturamento e das contas médicas. Então eu vou iniciar, né? Já estou falando aqui já muito a respeito disso. Então, para começar, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui presente na aula, para todo mundo que de alguma forma abriu mão do seu tempo para fazer alguma coisa e está aqui assistindo essa aula. Pode ter certeza que eu farei o possível para entregar todo o meu conhecimento, tudo de uma forma bem simples, apesar de que, mesmo eu tendo a minha fala mansa, mas às vezes eu falo muito rápido,
Pode ter certeza que serão 3 dias onde eu vou trazer aqui para você uma possibilidade. Eu acredito muito em possibilidades. A melhor coisa que tem é você ter possibilidade. Quando você tem possibilidade, você pode ter alternativas. Nada melhor do que você ter alternativas. Você está no momento de fazer escolhas. Então, esse é o momento para você entender qual é o propósito do convênio para a sua profissão, para você que é um profissional que não escolheu ser um profissional carreirista, ou seja, aquela pessoa que começa ali de repente como trainee, depois vai subindo de cargo e aí fica naquela expectativa de ter o aumento de salário de acordo com a sua progressão no cargo, que acontece muito. Muitos profissionais, quando se formam, quando entram no mercado de trabalho, psicólogos, vão para a área a área da CLT, para a área da organizacional, sempre visando essa progressão de cargo. Para você que está aqui assistindo essa aula é para você que tem esse desejo de ser dono do seu próprio negócio, para você que tem um desejo, que já empreende na área da psicologia. É muito comum. Ontem mesmo eu estava conversando com um psicólogo e ele falando, né? A gente estava conversando sobre a questão das palestras e ele falando que ele tinha muita vontade de ter outras oportunidades, porque no momento ele trabalhava apenas com um cargo, né, no setor público e que ele já estava preocupado porque era baixo salário, ele não conseguia ter ainda aquela realização profissional. E quando você trabalha por conta própria, quando você empreende, você depende só de você mesmo. E você tem um leque de oportunidades quando você empreende. E hoje eu vou trazer aqui para você uma dessas fatias, né? Uma parcelinha aí desse leque de oportunidades. Eu falo também para vocês que eu não posso deixar de falar. Essa live aqui é sobre credenciamento, mas eu não posso deixar de falar para vocês sobre as oportunidades. Eu, como psicóloga, como mentora, como profissional também, como uma empreendedora, as oportunidades que você, como profissional, você tem com relação às palestras. Que também já é um outro tema que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de dividir aqui com vocês, e que é o momento também para você começar a divulgar o seu trabalho como palestrante, o mês de fevereiro chegando, então também é o momento para você divulgar o seu trabalho. Então só aí eu já estou trazendo para vocês 2 oportunidades de empreender na área da psicologia e não ficar dependendo da empresa, que a empresa enxergue o seu trabalho ou daquela promoção no cargo para que você possa subir de cargo e receber mais. Você trabalhando por conta própria, você pode sim planejar quanto que você quer ganhar, quanto da sua meta salarial, você tem a possibilidade de expansão do seu negócio. E você expandindo o seu negócio, uma das possibilidades que você tem é atendendo através de convênio, que início do ano, né, já passamos aí praticamente finalizando já o mês de janeiro, e aí no início do ano é o momento onde acontece aquela rotatividade, muitos profissionais entrando no mercado de trabalho, muitos profissionais enviando solicitação de credenciamento para o convênio, porque o convênio eu vou falar para vocês de forma mais detalhada lá na frente. Uma das vantagens de você que entra no mercado de trabalho ainda sem experiência é você adquirir a prática clínica através do atendimento de convênio, por conta também do fluxo. E só para me apresentar aqui, né, para quem está assistindo a live pela primeira vez, meu nome é Adriana Brix, né, e sou psicóloga clínica, já tive meu consultório, sou também por formação administradora de empresas, trabalho também, sou empreendedora na área da psicologia, trabalho criando infoprodutos e soluções para psicólogos. Todos os meus materiais são voltados para prática clínica, ou seja, a partir das minhas demandas como psicóloga é que surgiram os meus materiais. Recurso terapêutico já criei também, surgiu da necessidade quando eu vi o dia a dia dos meus pacientes com dificuldade para engajar na terapia, para evoluir na terapia, então eu sempre tinha ali
os meus recursos terapêuticos, e aí eu criei essa solução de recurso terapêutico também para os psicólogos. Os modelos de documentos psicológicos também criei a partir da minha dificuldade no início da minha carreira, né, da minha jornada como psicóloga. E aí também compartilho até hoje com os psicólogos os modelos de documento e como elaborar laudos, atestados, declarações, pareceres, relatórios psicológicos. As palestras também foi a minha primeira atividade sendo psicóloga. Eu iniciei dando palestras e treinamentos de forma presencial, falando sempre sobre a questão do empreendedorismo e também Outubro Rosa, por conta do meu histórico, por conta do meu diagnóstico de câncer de mama. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é muito prático. E os convênios é por conta da minha experiência na área clínica e em hospitais. Me formei em 2006, um tempinho já, né, gente, em administração de empresas. E muito antes de me formar, a minha formação em administração foi por conta que eu já estava inserida na área da administração, né, em um hospital, e como eu queria entender mais sobre a gestão, como eu queria me aperfeiçoar dentro da área que eu já estava, eu decidi fazer a faculdade de administração de empresas e me formei em 2006. E até 2017, quando me formei em psicologia, toda a minha experiência foi tratando de contas médicas, faturamento, de glosa, fazendo análise, tratando diretamente com os convênios e diretamente com as clínicas e hospitais. Trabalhei já pegando aquela clínica que tinha acabado de inaugurar, aquele consultório, e fornecendo a minha mão de obra, né, para realizar os credenciamentos desses convênios junto às clínicas. Então, tudo que eu trago aqui para você é baseado em prática, tá? Não é nada que me disseram, não é nada que eu ouvi falar, não. É baseado em prática. E na minha prática, eu sempre via que existia uma diferença entre aquele profissional, aquela clínica, aquele hospital que atendia convênio e o que não atendia. Por quê? Quando eu pegava um trabalho, né, que eu trabalhava ali que eu fornecia a minha mão de obra para cadastrar aqueles convênios, o fluxo do atendimento era muito pouco, eu percebia. E não era só a área da psicologia, era áreas em geral, né? Era a área de exame, era a área da oftalmologia, era a área da clínica geral, a área de internação. E a grande meta dos grandes profissionais era o fluxo de pacientes. Porque o que paga as contas, o que gera receita para uma clínica, para um hospital, são os convênios. Por mais que se pense que, porque o particular, eu vou receber mais pelo particular, porque aquele valor ele é integral. Mas o fluxo de pacientes que procuram a instituição de saúde é muito pouco. Isso você pode vivenciar na prática, né? Eu falo porque mesmo quando eu não estava trabalhando, mas oferecendo esse trabalho de credenciamento de convênio, a minha vida inteira praticamente foi dentro do hospital, realizando como paciente. Então eu sempre via o fluxo de pacientes que estavam ali na recepção aguardando, o fluxo de pacientes que estavam sendo internados, o fluxo de pacientes que estavam em tratamento, em acompanhamento, sempre era muito maior o fluxo de pacientes que tinham convênio. Então, em primeiro lugar, se você realmente tiver esse interesse, se você tiver vontade de ver o seu consultório crescendo, de ver o seu consultório se expandindo, você como profissional atraindo mais visibilidade para o seu negócio, trabalhando mesmo de forma profissional, sem amadorismo, eu recomendo sim que você atenda convênio e plano de saúde. E uma coisa que eu vejo é que os profissionais, eles no início, quando eles não entenderam ainda como é que funciona o plano de saúde, o quanto que o plano é lucrativo, o profissional ele fica muito seletivo, ele fica muito inseguro com relação à própria questão do credenciamento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, credenciamento, você não vai buscar só um credenciamento, você não vai ficar insistindo, batendo na tecla,
para credenciar só com Bradesco. Ah, eu quero só Bradesco e Bradesco que eu tenho que atender, eu vou enviar a solicitação. Desculpa, tomar aqui uma água que a garganta já tá. Eu vou enviar a solicitação para atender Bradesco. Não existe só Bradesco, gente. Existe Unimed, existe... Aqui na minha cidade existe Uniosp, existe Amil, existe tantos outros convênios que são regionais. No caso, me refiro aos planos de saúde. E o psicólogo às vezes está ali, mas é porque eu já enviei a solicitação, já faz 1 ano e não recebi. Os convênios nacionais geralmente serão aqueles que terão mais demanda de profissionais querendo, porque só alguém falou, eles escutaram de alguém que Bradesco é um convênio nacional e pronto. Vão lá de forma aleatória, sem nenhuma estratégia, sem nenhum conhecimento e envia lá um e-mail qualquer para o convênio e vai passar a vida inteira esperando essa resposta. Não é assim que funciona. Então, no meu curso, eu te ensino passo a passo para você enviar a sua solicitação, como que você vai enviar essa solicitação e eu te ensino o que você vai fazer depois que você enviar essa solicitação. Você não vai ficar de braços cruzados, sem paciente, sem resposta do convênio. Tudo isso eu vou te ensinar o que fazer, como ter lucro, mesmo que você ainda não esteja credenciada com os convênios. Então, a questão do atendimento do convênio é uma questão também que quando você entende que você vai começar a atender os convênios, você, como profissional, você acaba se capacitando para isso. Enxergando essa área como uma área com grande potencial de crescimento, não só do seu negócio, quanto você como profissional. Porque quando você começa a credenciar os convênios, no início, isso eu falo por experiência própria, os convênios, exemplo, você enviou 10 solicitações, não vai vir todas essas 10 respostas de uma vez, vão vir esporadicamente. E aí, à medida que essas respostas chegarem para você, olha, do aceite do credenciamento, você como psicóloga, você vai dar conta sim de preencher suas guias, de trabalhar ali sozinha, de atender os seus pacientes, levar suas guias para preencher, para analisar em casa, você vai conseguir. Mas, à medida que o teu fluxo de pacientes for aumentando, será impossível você, como psicóloga, atender os seus pacientes, agendar os seus atendimentos, analisar o seu faturamento, fazer a análise das contas, enviar essas contas para o convênio. Você não vai conseguir. Então, o que acontece? Esse fluxo, ele te empurra, ele te força a expandir, ele te força a contratar uma secretária só para realizar o agendamento, ele te força a contratar uma assistente só para fazer análise e preenchimento das guias, ele te força a contratar um faturista para enviar essas guias, para lidar com o convênio, para saber se houve glosa ou não. E quando você perceber, você já tem uma equipe. E você que era antes a psicóloga que estava ali realizando o atendimento, o que vai acontecer? Você vai lá para o topo, você vai se tornar uma gerente, você vai se tornar uma gestora, ou seja, alguém que estudou, alguém que fez o curso de credenciamento, alguém que teve todo esse cuidado de planejar, de aprender, e aí o que você vai fazer? Você vai replicar para toda essa equipe. E claro que você vai montar toda essa equipe quando você vê que existe uma reciprocidade por conta do convênio. Assim como você está atendendo, o convênio também está pagando em dias, o convênio está trazendo lucro para você. E você, como gestora, aprendeu no curso como negociar com esse convênio. Porque eu ensino tudo, tá? O convênio deixou de... qual o prazo do convênio fazer o pagamento? Como é que você vai fazer para entrar em contato? O que é uma guia? O que é importante? Tudo isso eu vou ensinar para você. E também, cada convênio, assim que é feito, assim que é dado o aceite por conta do convênio para você, psicóloga, o convênio ele tem uma equipe, ele tem uma pessoa responsável e também tem uma plataforma que vai te ensinar como preencher essas guias,
como realizar o faturamento, quais são as exigências. E também eu falo aqui para vocês, por experiência própria, você vai se tornar conhecida no convênio, não tem como. Porque isso se você for a pessoa responsável que vai entrar em contato com os convênios, tanto desde a parte da solicitação de credenciamento até a fase de preenchimento de guia. A organização das guias para fazer o fechamento, que é quando você envia todas as guias para o convênio. Porque no convênio sempre vai ter aquela pessoa responsável pelo atendimento ao prestador, que é o psicólogo, a clínica ou o hospital que está credenciado. Então você já vai fazer amizade, as pessoas já vão te conhecer, já vai ficar fácil. Quantas vezes, gente, eu liguei para o convênio porque existia uma demanda muito grande. Quantas vezes eu ligava para esse convênio e as pessoas já me conheciam, né? Eu já ligava pedindo, olha, minha fatura vai atrasar esse mês, eu sei que vocês só recebem até tal dia, tem como vocês receberem amanhã? Já tive que negociar. Quantas vezes já tive que pessoalmente fazer a entrega dos convênios? Quantas vezes os convênios não entraram em contato comigo para dizer, olha, Adriana, você mandou um lote aqui que está faltando tal coisa, é importante que você venha aqui organizar essas guias. E aí eu ia, organizava as guias. Então, no começo você vai perceber, né, que existe essa possibilidade de negociar, de entrar em contato, vai existir essa comunicação. E é importante que você, como gestora, como psicóloga, você saiba manter, né, preservar com respeito, né, com dignidade, esse canal de comunicação junto ao convênio, que é um tipo de parceria, né, que com certeza se torna benéfica para todo mundo. Então agora eu vou colocar aqui o meu óculos para ver se já tem aqui alguma dúvida com relação ao que vocês, com relação ao que eu falei até agora. Isso, aí aqui ele falou, né, que quer se credenciar de forma autônoma. Existe a possibilidade do credenciamento de pessoa física e pessoa jurídica. Boa noite, Lícia. E no curso eu ensino para você e mostro as vantagens de credenciamento com pessoa física e pessoa jurídica. Durante esses nossos encontros, até a quarta-feira, eu vou falar um pouquinho para você a respeito dos benefícios de credenciamento como pessoa física e também como pessoa jurídica, tá? Assim como existem as vantagens e existem também as desvantagens, mas isso fica a critério de cada profissional, de cada momento profissional. Porque a questão do credenciamento, ela está muito ligada ao momento que aquele profissional se encontra. Existem um grande número de profissionais que acabaram de entrar no mercado de trabalho, estão de braços cruzados, desesperados em busca de paciente, não conseguem paciente. Às vezes aparece um paciente, aquele paciente vai só na primeira sessão particular e não retoma o atendimento. Quando não, aquele paciente não passa da quarta sessão, o atendimento de forma particular. Isso, infelizmente, tá? É comum e é normal quando se trata de terapias. E aí, o convênio, ele passa a ser uma oportunidade para quem está ali iniciando na profissão, para quem não tem a mínima noção de marketing profissional. Por quê? Porque o convênio, ele vai facilitar com que o paciente encontre o profissional. E eu falo que é muito importante que você, como psicóloga, você não terceirize o seu marketing, que você seja a própria responsável pelo seu marketing. Mas, gente, eu sei porque eu convivo diariamente com psicólogos, eu converso diariamente com psicólogos e tem psicólogos que não tem jeito, não tem aquela habilidade. Por mais que a gente fale, o psicólogo ele precisa desenvolver essa habilidade comportamental que é de produzir conteúdo, de gravar vídeos, de criar suas próprias artes.
Por mais que eu tente ensinar, por mais que esse psicólogo ele busque ajuda, mas não tem jeito. Ele não vai conseguir, ele não tem aquele jeitinho, ele não vai se sentir à vontade e a gente não vai forçar. Então, esse profissional, ele pode muito bem se beneficiar dos convênios, porque o convênio já vai fazer essa parte. O convênio, ele tem um site, ele tem um aplicativo, ele tem aquele, o livrinho, né, onde vem ali a lista de profissionais credenciados. Então, aquele paciente, aquele profissional, ele pode se beneficiar disso, dessa vantagem do convênio. E também não significa que esse psicólogo ele não possa terceirizar, pode sim. Como é que ele faria isso, essa terceirização do marketing dele? Criando um site. Porque um site ele é uma presença digital estática, diferente de uma rede social. A rede social, ela não é estática, você tem que colocar sempre conteúdo no seu Instagram. Porque, exemplo, o Instagram, se você cria um Instagram, eu vou criar aqui um Instagram só para manter presença aqui na internet. Se você cria um Instagram e coloca lá só uma postagem falando quem é você e o seu consultório, e nunca mais você posta nada, ao invés de você estar trabalhando o seu marketing, você está prejudicando. Porque quem entrar no seu perfil e olhar que só tem ali um post de 2 anos atrás, vai dizer, esse psicólogo aqui nem existe mais, ele já fechou o consultório. Então, você tem que se atentar para isso. E já o site, não. O site, ele, por ser estático, não há necessidade de você ficar todo dia atualizando, colocando um post de manhã, colocando outro post à tarde. Outra coisa que eu recomendo também para você que não tem condição de investir em site, você pode criar um canal no YouTube e criar conteúdos, porque o YouTube ele é um site de buscas e alguém em algum momento vai ali no YouTube, tá procurando de repente como combater os sintomas da ansiedade, e aí te encontra falando a respeito dos sintomas da ansiedade. Mesmo que seja um vídeo que você gravou há 2 anos atrás, o YouTube ele continua entregando o seu conteúdo para as pessoas que estão ali realizando aquela busca. E aí nesse conteúdo que você vai criar, você pode falar, olha, atendimento no consultório tal, atendemos convênio. Outra coisa que eu percebo também é que parece que os psicólogos que atendem convênio têm vergonha de atender que atendem convênios. Sabe por quê? Porque já existe eu não diria, não é nem que é uma autorregra, existe um pensamento que aquele profissional que atende convênio é um pobre coitado, porque ele ganha muito pouco. Existe sim psicólogos atendendo, claro gente, eu sei que existe psicólogos atendendo convênio e sendo muito mal remunerado. Mas por quê? Porque esse psicólogo ele está fazendo parte de um outro, eu diria que um outro organograma, de um outro fluxo. Como é que seria esse fluxo? Tem a empresa, o psicólogo prestando serviço para essa empresa, para esse hospital, para essa clínica. E aí o que acontece? Toda a negociação, todo o trâmite é realizado entre a empresa e o convênio. E o psicólogo ele fica bem aqui no final do processo, no final do fluxo. E aí o que acontece? Eu quero receber a negociação que ocorre normalmente com o convênio, o profissional ligando. Sua tabela é esse valor, tem como a gente negociar, porque esse valor aqui ele não tá legal. Aí o convênio, eu vou analisar, e de repente o convênio aceita, e aí paga determinado valor de tabela para aquela clínica, para aquele hospital. E o psicólogo tá ali atendendo seus pacientes, tá saindo às vezes muito tarde, porque tá atendendo aí 50 pacientes por minuto, que eu sei que infelizmente existe essa realidade. E aí, ao final do mês, o psicólogo, quando recebe ali o seu
o seu salário, né, que eu não considero nem um salário, ele fica envergonhado. E aí ele não vai falar para o colega, ele não vai deixar claro nas redes sociais que ele atende convênio. Por quê? Ele entende que, nossa, dá um trabalhão, e isso eu reforço, eu endosso, dá trabalho criar conteúdo nas redes sociais. Para estar aqui conversando com vocês, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu precisava fazer, mas eu estou aqui criando meu conteúdo, compartilhando meu conteúdo, ou seja, eu estou trabalhando aqui para vocês. Então, o que o profissional, né, isso aí de forma generalizada, o psicólogo, né, que é quem pode atender o convênio, o que ele vai pensar? Poxa, mas eu vou passar esse tempo todinho aqui criando conteúdo para na hora eu correr o risco de quem está me assistindo ter plano de saúde e eu direcionar para a clínica, a clínica, sei lá, onde eu trabalho? Não, esse aqui eu não vou fazer. E aí é isso que eu vejo. Pode procurar, você não vai encontrar profissional que atende convênio, são poucos. É uma quantidade assim, praticamente 2 ou 3 que atende convênio e posta lá, atendimento por convênio, atendo a 1000, atendo sim, Bradesco. Não existe, porque existe, isso já está incutido na cabeça do psicólogo que no meio em geral, tá? Porque isso não é só quem atende. Quem tá do lado também tá pensando, esse aí recebe muito pouco porque ele atende convênio. E o marketing que o psicólogo faz aqui nas redes sociais, ele é direcionado para o paciente que atende, para o paciente que paga particular. E aí entra uma outra questão, que é a questão de gestão, com relação a credenciamentos de convênio. E isso tudo eu ensino para vocês a respeito. Que o que eu quero dizer é que você não vai ficar só preso. Pronto, agora eu vou credenciar com os convênios e aí eu vou ficar rica. Daqui para o final do ano eu vou ficar rica só atendendo convênios. Não, não é assim também que acontece. É tudo uma questão de planejamento. Até porque vão existir profissionais que vão colocar o valor da consulta, o valor acima da nossa tabela de honorários e ainda não vai conseguir paciente e ainda não vai ficar rico. Não vai. No momento que você decide vender a sua hora de trabalho, aí o assunto já fica para uma outra live, tá? Que eu quero que vocês continuem aqui, continuem comigo até a quarta-feira, tá bom? Então, a questão do convênio e plano de saúde é uma possibilidade. Lembra que eu comecei falando para você? É uma possibilidade para você, enquanto gestor, enquanto gestora, empreendedora do seu negócio na psicologia. O credenciamento de convênios é para você que quer crescer, é para você que quer expandir. Então, antes de você começar a pensar em atender convênio, você tem que mudar, sabe o quê? O seu mindset. Porque psicólogo que entra na faculdade, vai direto no mercado de trabalho, tá afadado a ir pro concurso, ficar no CRAS, recebendo pouco, achando ruim, ou vai colocar currículo, dolorido. Eu sei que muitos de vocês devem estar, mas isso é a verdade. Você vai colocar currículo, você não vai colocar panfleto do seu negócio, do seu consultório ali, do seu suor, todo organizadinho, todo bonitinho, não. Você vai colocar currículo de porta em porta para receber pouco das clínicas e dos hospitais. E aí, o que você quer? Um concurso? Eu quero a estabilidade para concorrer com uma vaga para 500 profissionais concorrendo, e aí você vai talvez passar, que não é nem certeza, você vai passar e aí vai receber pouco. Primeiro ano, que legal, estou concursada, maravilhosa, trabalho em outra cidade, no interior. No segundo ano, e aí? Tá vendo todo mundo crescendo, tá vendo todo mundo expandindo os negócios, e você lá, cansada, não aguento mais, isso aqui tá cansativo. E aí, qual é a realidade que você quer?
Você quer assumir o seu lugar de protagonismo, sendo psicóloga, sendo empreendedora, sendo dona do seu negócio, crescendo cada vez mais, tendo uma equipe trabalhando para você, ou você quer ficar na zona de conforto. A zona de conforto ela é quentinha, ela é confortável, mas também dali você não sai. Então, deixa eu ler aqui os comentários. Eu vi que muita gente saiu, gente. Eu gosto dessa chinelada, porque é a realidade, gente. Eu já trabalho nesse mercado há muito tempo, então eu sei como é que funciona esse mercado. Já trabalhei como gestora, já trabalhei atendendo dentro do consultório, comecei com 0 paciente, sem paciente nenhum, já atendi paciente, para vocês terem uma noção, paciente particular, por R$20, 2 pessoas, para vocês terem uma noção. Como também já atendi paciente, uma sessão por R$350, então eu sei como é que funciona isso. Também já atendi paciente por convênio, também já fui lá no convênio, para o convênio se credenciar com o meu hospital, com a minha clínica. Então, tudo aqui que eu falo para vocês não é utopia não, tá? É porque eu conheço a realidade. Deixa eu ver aqui. A Carla tá dizendo que atende, o que eu acabei de falar para vocês, por R$15 a sessão. Muitas pessoas, muito pouco. É exatamente o que eu falei. R$15 porque isso é a parte do repasse. Então, o que acontece? O convênio paga para a clínica e aí a clínica ela vai decidir ali quanto que ela vai repassar para o profissional. O profissional ele não vai fazer parte da negociação, no caso o psicólogo. A negociação sempre será entre o convênio e a empresa, a clínica. Então, você realizando o seu próprio credenciamento, é você quem vai decidir o horário que você trabalha, quantos dias na semana. Eu, quando entrei no mercado de trabalho, quando eu decidi que eu seria psicóloga clínica, a primeira coisa que eu fiz, que eu achava assim muito lindo, maravilhoso, era escolher a minha quantidade de horas trabalhadas na semana e já definir a minha meta salarial. Então eu fui lá e fiz o cálculo, eu quero trabalhar 3 dias na semana e já decidi definir minha meta salarial. Mas sabe o que aconteceu? Eu não consegui trabalhar só 3 dias na semana, porque eu fiz um marketing, eu estudei tanto. Gente, hoje eu tô falando aqui para vocês sobre convênio, mas eu já venho aí de uma longa jornada de estudo de marketing. Então, eu estudava tanto, eu colocava tanta coisa em prática, que até hoje, depois de 2 anos, sem realizar atendimentos no consultório, até hoje o paciente entra em contato querendo atendimento. Porque assim, o meu marketing ele foi todo pulverizado. Então, se você procurar aí, botar Adriana Brix no Google, você vai encontrar psicóloga clínica, atende consultório. Porque eu procurei fazer um investimento a longo prazo, até porque eu não imaginava que eu infelizmente eu tive que sair do consultório. Não imaginava jamais, né? O que fez eu sair do consultório foi uma perda muito grande para mim, uma perda familiar. Então, assim, que eu não tive condições mais de seguir no consultório. Porque antes, quando eu estava no consultório, precisei acompanhar minha mãe todos os dias, ia para o hospital, ia para a clínica, levava ela. E aí tive que ir mais ou menos uns 3 meses remarcando e desmarcando o paciente. Chegou um momento que estava insustentável. Eu já tinha vergonha de dizer, olha, hoje não será possível comparecer à sessão. E aí, infelizmente, tive que fechar o consultório. E aí, mas antes disso, eu atendia de domingo a domingo. Porque eu queria a prática. Eu sempre quis a prática, sempre amei a psicologia. Sempre amei falar sobre a psicologia, sempre amei o atendimento clínico, tanto que vocês viram que hoje eu coloquei um conteúdo ali voltado para desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto, que eu domino e que nessa parte, sem falsa modéstia, eu me garanto. Então, até me perdi o que eu estava falando aqui sobre a questão acho que era sobre crescimento, né? Não sei. Vamos ver aqui, quem mais? A Élica, atendendo 75 pacientes por enquanto. Ah, não, Élica, pelo amor de Deus, não. Você precisa mudar essa realidade.
Você precisa ver, com certeza deve estar atendendo, prestando serviços, que essa é a realidade, ou então, se não for o caso, é hora de negociar com esses convênios. Um detalhe importante, gente. Quando eu falar em convênio, significa mais ainda plano de saúde, porque por força do hábito, eu sempre me refiro a convênio. Mas tudo que eu falei aqui para vocês levem em consideração o plano de saúde, tá bom? Porque existe a diferença entre o plano de saúde e o convênio. O convênio é um tipo de negociação onde o beneficiário, que é aquela pessoa que faz o pagamento, que utiliza o convênio, ela paga geralmente uma taxa a cada vez que ela realiza atendimento. Ou seja, ela tem aquela contraprestação mensal para o convênio e ela, quando precisa realizar uma consulta, quando ela precisa realizar uma terapia, ela vai pagar uma taxa ou um valor diferenciado que vai ser negociado entre a clínica e o prestador, no caso, o psicólogo, certo? Então, esse é o convênio. O plano de saúde é cobertura total, tá? Quando, exemplo, é Bradesco, é Amil, sei lá, outro convênio aí, tá? São esses convênios tanto de abrangência nacional quanto abrangência regional. Então, esse é o plano de saúde. O convênio, ele tem uma flexibilidade maior, uma flexibilização, né, maior com relação à tabela. Então, o que é a tabela que eu me refiro? A tabela é a lista de valores que os convênios, eles já definem. Então, todo convênio não vai dizer, olha, eu vou atender a Élica por R$ 75,00 a sessão e eu vou atender a Suzy por R$ 10,00, porque eu gostei mais da Élica. Não é assim que funciona. Existe lá a tabela padrão e aí, Adriana, mas essa tabela ela fica congelada, não há possibilidade de negociação? Sim, depende muito do convênio, pode sim haver uma negociação. Eu acho que depende mais de você como profissional saber negociar com o convênio. Então, vamos aqui, Simone. Quais são os melhores convênios no valor do repasse? Simone, não tem como falar, porque assim, existe a questão da abrangência, né? A abrangência nacional e a abrangência regional. Tem convênios que são de abrangência, com plano de saúde, tá, gente? Tem planos de saúde que são de abrangência regional e que vão pagar muito melhor do que alguns planos que são de abrangência nacional. Mas o que ocorre? Pela própria falta de entendimento também, pela própria pouca informação que existe no mercado, as pessoas, os profissionais, eles buscam sempre os convênios que já são mais conhecidos, né? O Bradesco, porque o Bradesco ele faz campanha, né? Em rede nacional, na TV, o Sul América também, porque o Bradesco e o Sul América, que são exemplos de plano de saúde, que eles não oferecem só aquela assistência de saúde, eles oferecem o seguro, eles oferecem o próprio serviço bancário, no caso do Bradesco, o Sul América, né? Ele tem aqueles seguros de vida, seguro de previdência, assim como o Bradesco. Então, varia muito. Tudo é uma questão de você saber quais são os planos que atendem de forma nacional e os convênios que atendem de forma regional. E os planos. E os convênios. Os convênios, você pode fazer contrato, no caso do convênio, geralmente são contratos, porque não existe, na maioria dos convênios, não existe uma cláusula contratual caso o profissional, o psicólogo, desista. Não quero mais atender. Não existe. Já o plano de saúde, ele tem uma série de burocracias. Em caso de desistência, você tem que avisar antes para que a gente possa enviar uma carta para os nossos beneficiários, explicando, porque isso tudo, gente, é muito sério, porque
Acontece também de pacientes que já deixaram de utilizar o plano de saúde e continuam, às vezes, indo se consultar, indo realizar serviços como se ainda tivesse como se ainda fosse beneficiário. E aí, quando chega o momento do convênio realizar o pagamento, ele não vai fazer o pagamento. E aí tem toda aquela questão da discussão, mas eu atendi o paciente, mas você não me avisou. Então, isso é algo que os convênios exigem, que exista essa comunicação, tanto por parte do prestador de serviço, que é o psicólogo, em avisar para o convênio que, olha, a partir de hoje, e os planos de saúde sempre pedem para quando não houver mais o credenciamento, em caso de desistência, que seja avisada com uma certa antecedência, no caso, uns 2 meses, por aí. E também os convênios, os planos de saúde também são obrigados a repassar para os prestadores, no caso, profissionais, psicólogos, os pacientes que não fazem mais parte que não são mais beneficiários. Deixa eu ver aqui o que mais. Obrigada, Amaro. Boa noite. Isso, a Cassi. A Cassi, ela é do Banco do Brasil. Já me credenciei com a Cassi. A Cassi, ela tem uma série de exigência para o profissional que quer começar a atender. Se eu não me engano, ela exige que você tenha uma especialização, ela não aceita profissionais que acabaram de sair do mercado de trabalho que não tem especialização. E, se eu não me engano, ela também exige que você tenha, no mínimo, 3 ou 2 anos de formado. Bradesco também tem algumas exigências com relação à especialização e anos de formado. Patrícia Mendes, gosta muito de Sul América e Apivida. A Sul América, ela é também um seguro saúde. Então, ela tem essa facilidade para o profissional realizar o credenciamento. Ela tem um canal de comunicação muito assertivo com relação aos profissionais que realizam o credenciamento. Eu me lembro que ela sempre disponibilizava um colaborador para ir realizar o treinamento no local que era feito o credenciamento. Isso, aí já tem 7 de informação. Sim, se você enviar a solicitação, você já tem, né, uma experiência, 2 pós, pode sim. Deixa eu ver aqui, o que mais? A garganta já tá incomodando. Então, eu listei aqui para vocês algumas das vantagens do credenciamento junto aos planos de saúde. Quais as vantagens? Por que é interessante? Primeira é a questão do fluxo de atendimento. Então, quando fluxo de paciente, né? Como consequência, fluxo de atendimento. Então, vai aumentar o fluxo de paciente para sua clínica. E você, como gestora, você tem que saber, pronto, eu já decidi que eu quero trabalhar atendendo plano de saúde. Então, minha amiga, eu digo por experiência própria, se você deixar, você vai se ver atendendo de domingo a domingo. Porque a demanda vai aumentar, com certeza você não vai se credenciar somente em um plano, você vai conseguir se credenciar em mais de um plano, então você tem que tomar esse cuidado, não se emocionar e dizer, não, eu vou atender só 2 dias na semana ou 3 dias na semana, e aí para que eu possa ter esse descanso, né? Então, você também, uma das vantagens é a previsibilidade. O que é a previsibilidade? É quando você já sabe que eu tenho, na minha carteira de pacientes, eu tenho 10 pacientes, exemplo, tenho 10 pacientes de Amil, tenho 10 pacientes de Apivida que eu atendo regularmente aqui no consultório, e 10 pacientes de Bradesco. Então, eu tenho 30 pacientes que eu atendi pelo convênio.
Você sendo organizada, você já vai saber, já vai ter a sua planilha, assim como você vai ter dentro do site, dentro da plataforma do convênio, um relatório dos seus atendimentos, e aí você já vai saber, se você atendeu aqui 10, aqui 10, aqui 10, são 30, então quanto é o valor da sessão? X valor? Então, eu já sei que no mês tal eu vou receber esse valor. Então, você já tem como ter uma previsão de quanto você vai receber. Diferente do particular, que o paciente agenda, quando o paciente não faz o pacote com você, que é com pagamento antecipado, você fica ali, ai meu Deus, tomara que esse paciente hoje ali não desmarque a sessão, ai meu Deus, e agora? Eu só tenho um paciente, se esse paciente ele deixar de comparecer, o que eu vou fazer da minha vida? Então, com o particular, não tem como ter previsibilidade, é um valor estimado que você vai receber, e já com o convênio não é uma estimativa, porque anteriormente já foi feita uma negociação, então você já sabe quanto que você vai receber. Uma outra vantagem de você atender por convênio é a fidelização e engajamento do seu paciente. O paciente que ele tem convênio, como ele já faz todos os meses, aquela contraprestação, aquele pagamento para o convênio, ele só não vai se manter até o final do tratamento se por algum motivo ele entender que não está sendo benéfico para ele ou algum outro motivo, mas com certeza a questão financeira não será um problema, que é um dos grandes problemas para quem trabalha somente com atendimento de forma particular. Os pacientes, na grande maioria das vezes, eles não se programam para iniciar a terapia. Pronto, eu vou reservar aqui esse valor para a terapia até o final, até o mês. Ainda mais quando são sessões avulsa. E aí, o que acontece? A sazonalidade é um grande concorrente para o psicólogo, para quem está na área clínica. Por quê? O que é a sazonalidade? A sazonalidade no caso, carnaval. Aí o paciente, aquele valorzinho que o paciente estava se programando, né, para ir para terapia, ele já vai fazer a viagem, ele já vai curtir o carnaval, as férias, o paciente, eu tenho esse valor aqui, eu fico de férias ou eu continuo a terapia? Eu fico de férias. Então, tudo isso impacta diretamente no fluxo dos atendimentos quando é só particular. Mas se você atende tanto particular quanto convênio, você tá ali de boas. O paciente não veio, tudo bem, não vou fechar o consultório esse mês, graças a Deus, porque eu tenho aqui os meus pacientes de convênio, que eu já atendo, que já estão comigo há muito tempo. Então, outra coisa também que eu considero uma vantagem do atendimento de convênio, plano de saúde também, é o aumento do número de pacientes. É um aumento gradativo, é um número que se mantém, é um aumento constante, o ano inteiro, independente, é férias, é carnaval, é Natal, não existe essa barreira com relação à sazonalidade, porque o paciente, o psicólogo, ele tem essa possibilidade de todos os dias alguém entrar em contato, porque viu que aquele profissional é credenciado. No convênio, quando se trata de um atendimento por convênio e plano de saúde, o paciente, ele vai até o psicólogo muitas vezes sem conhecer. O critério que o paciente utiliza quando é convênio e plano de saúde é totalmente diferente do critério quando é particular. O paciente, quando procura o profissional psicólogo que é particular, hoje, o que ele faz? Ele quer ir na internet, ele quer ver a rede social dele, do psicólogo, ele quer conhecer aquele psicólogo antes. E quando o convênio, não. Ele pega o telefone ali, liga, ou então ele vai lá, manda o WhatsApp e já quer agendar a sessão. Então, essa demora para realizar o agendamento
com o convênio se torna muito mais rápido, é muito mais prático também. E também uma vantagem é para quem está iniciando. O mercado de trabalho, como nós sabemos, é muito competitivo, da área da psicologia, da área da saúde mental, mais ainda. O mercado está cada vez mais absorvendo outras demandas de outros profissionais. Hoje nós vemos que existem muitos profissionais que antes não estavam na área da saúde mental e hoje já estão falando sobre saúde mental. E no caso do credenciamento, ele é voltado somente para psicólogos, para médicos, para fisioterapeutas, para nutricionistas, para quem mais? Profissionais liberais da área da saúde. E algo muito legal que eu não falei hoje para vocês é que quando você aprender a realizar o seu credenciamento, você pode tornar isso uma profissão. A profissão do faturista, que é aquela pessoa que envia a solicitação, que faz análise, que faz a negociação, do gestor de contas médicas, é uma profissão muito... Isso, a Espaço Ceboli falou, fonos, TO, muito obrigada, perfeito. É uma profissão muito concorrida, porque você não vai encontrar um curso, dificilmente você vai encontrar alguém ensinando. Dificilmente você vai encontrar um profissional que seja faturista, que seja um gestor de contas médicas desempregado. Então, no meu curso, o que você vai aprender também? Como abrir a sua própria consultoria e assessoria para realizar o seu credenciamento junto aos convênios e plano de saúde. Olha só, como é que funciona? Eu sei credenciar. O que eu vou fazer? Vou me credenciar. E aí, o que eu vou fazer para que eu aumente ainda mais a minha lucratividade? Eu vou em busca de outros profissionais que também desejam se credenciar, mas que não tiveram acesso a esse conhecimento que eu tenho. Então, o meu trabalho como psicóloga, ele não vai se resumir apenas a credenciar psicólogos. Eu posso credenciar fono, TO, nutricionista, médicos, fisioterapeutas, outros profissionais liberais da área da saúde. Então, é uma profissão que eu considero que você não vai aprender, pronto, eu comprei o curso, mandei minha solicitação de credenciamento e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de braço cruzado? Não. A minha finalidade é fazer com que, enquanto você aguarda o aceite por parte dos convênios e plano de saúde, você continue lucrando. E detalhe, uma assessoria, uma consultoria que realiza o credenciamento de convênio, geralmente elas cobram R$1.000 por um convênio. Você vai entrar em contato com a assessoria, aí você como psicóloga, você vai entrar em contato com a assessoria e vai dizer, olha, eu quero que você realize meu credenciamento. Isso em média, tá, gente? Estou falando assim em média porque eu sei que é um valor bem mais alto. Aí a assessoria vai dizer, olha, quantos convênios você quer? Aí você vai dizer, olha, eu quero Bradesco. Aí a assessoria vai dizer, olha, é R$1.000, mas se você quiser 2 convênios, podemos negociar. Então, imagina. E esse valor, você vai... Isso tudo eu explico para vocês, com forma de precificação, tudo eu explico para vocês no curso passo a passo. E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar essa documentação, que você já vai saber que eu vou te explicar qual é a documentação, e vai já receber pelo seu pagamento. No mínimo, você já tem aí R$500 garantido. Por quê? E se você cobrar R$1.000, tá? Por um convênio, porque o pagamento é feito 50% antes e 50% depois que você finalizar esse credenciamento. Então, tá vendo como é muito vantajoso para você? Não é só o credenciamento, não. Você como psicóloga, você vai ver como é simples realizar o credenciamento, não vai exigir de você longas horas de trabalho, longas jornadas, não, é algo muito simples que você vai aprender uma vez e vai replicar com os outros convênios que você vai enviar a solicitação e também com seus clientes. Então, você vai entrar no curso para aprender não só uma formação, que é a da gestora de contas e negociação de credenciamento de convênio. Você vai aprender também
como abrir a sua própria consultoria e assessoria. E eu também vou te ensinar como que você vai divulgar. Ah, Adriana, mas e aí? Eu aprendi e agora? Eu vou ficar com esse meu conhecimento aqui debaixo do braço? Não. Tudo, desde a forma como você vai entrar em contato com esses profissionais, onde encontrar esses profissionais, tudo eu vou ensinar para vocês. Então, na quarta-feira, eu vou abrir as inscrições, mas de hoje até quarta-feira, eu estarei aqui abrindo a mente de vocês, eu estarei aqui conversando com vocês sobre as vantagens de você atender convênio e por que eu recomendo que você trabalhe com os convênios, que eu tenho certeza que é muito lucrativo para você, psicóloga, sendo desde que você faça da maneira correta. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui comigo. Já são 10 horas. Amanhã, às 9, novamente teremos encontro. A aula não vai ficar gravada, porque eu falei para você no grupo que era importante seu comprometimento, era importante que você estivesse aqui presente para você aprender, para você não abrir mão dessa excelente oportunidade que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Nos vemos amanhã novamente. Obrigada, Fabiano. Obrigada a todo mundo que compareceu, todo mundo que participou. A Eli Carla, obrigada. Aí a Patrícia Mendes falou aqui. Deixa eu ver aqui. Foi. Ah, tá. Sobre os pacientes que desmarcam, né? E quanto tempo de horas para o paciente avisado? Geralmente, é importante que esse paciente ele avise com 24 horas de antecedência, porque como você vende a sua hora de trabalho, aquela hora que o paciente não vai comparecer, ela vai ficar, que vai ser agendada mais que o paciente não vai comparecer, será um prejuízo para o profissional, né? Quando que o profissional ele poderia ter feito um outro agendamento. Então, uma outra coisa que você pode fazer, que isso eu fazia no consultório, eu percebia que me diminuía muito a quantidade de desmarcações, é sempre lembrar o seu paciente. É ser chata, sabe? Eu percebo hoje que tem muitas clínicas que trabalham dessa forma. O paciente agendou, e aí o que você faz? Eu fazia muito isso, a minha secretária. O paciente agendou, você vai enviar pelo WhatsApp um lembrete, assim, deixando claro. Exemplo, paciente fulano de tal, muito obrigada pelo seu agendamento, o seu horário está marcado para, e coloca lá, especifica. Exemplo, dia 29 de janeiro, às 15 horas, aí você vai colocar ali, tá? Aguardamos você para tomar um cafezinho ou um cappuccino conosco. Coloca assim, tá? De maneira bem agradável. E aí, no outro dia, se a consulta ou atendimento é à tarde de manhã, você já envia o lembrete. Porque, gente, eu falo por mim. A nossa vida é tão corrida que, às vezes, a gente tem tanto compromisso. Você, como profissional, às vezes, você também esquece de confirmar com o seu paciente. E o paciente, às vezes, esquece que ele tinha um atendimento. Então, lembrar, é importante que você lembre o paciente. E outra coisa muito importante, contrato terapêutico. Primeira sessão, onde o psicólogo está falando sobre firmando o contrato terapêutico com o paciente, é importante que ele deixe claro, se você faz o contrato verbal ou o contrato por escrito, deixa claro a importância da confirmação do atendimento, tanto da sua parte, seu comprometimento em lembrar, e também da parte do paciente em comparecer. E aí, no caso de particular, existem formas, né, de você não ter tanto prejuízo, né, que caso o paciente deixe de comparecer, na próxima sessão será acrescido um determinado valor, e aí você explica, e tem profissionais também que cobram pela sessão. Agora, fica a critério, né, da sua segurança também profissional, em deixar claro para o paciente, no caso das desmarcações. Certinho?
Muito obrigada, querida. Você participou bastante aqui da live. Espaço Evoluir. Muito obrigada. Fabiano, Patrícia, muito obrigada. E vou finalizar por aqui, tá bom? A Eli Carla, muito obrigada. Lícia, coach, muito obrigada. Eu que agradeço. Isso, sim, limite de 3 horas. Acredito, infelizmente, eu acredito que talvez não seja possível, né, nesse limite de 3 horas, você conseguir colocar outro paciente para substituir esse. Eu acredito que eu acho pouco, eu particularmente acho pouco, né? Mas, né, depende, né, da gestão de cada local. Então, muito obrigada a todos. E eu vou ser boazinha com vocês. Eu vou deixar a live salva, mas só no grupo, tá? Então, para você assistir a aula, rever novamente, você tem que participar do grupo. E quem não entrou ainda no grupo, eu vou deixar o link para vocês nos stories. Muito obrigada, Patrícia. E até amanhã. Desejo sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.